Olá, bom dia, bom dia. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e agora eu vou ler o livro Summerhill, continuar a leitura, né? Do livro Summerhill, Liberdade Sem Medo. Eu comecei um pouquinho tarde hoje, né? Mas tudo bem. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos lá. A gente então está vendo como que os objetivos da escola Summerhill que o Neil propôs, o diretor, e que na minha concepção é a escola mais próxima de uma escola ideal anarquista. Por mais que ele não fosse anarquista, mas o diretor ele se inspirou nos estudos que estavam acontecendo do Freud, e aí então ele teve uma perspectiva de uma escola que o objetivo é a felicidade das crianças, né? Então, por isso que é tão incrível o desenrolar de Summerhill aqui. Vamos ver como é que vai ser isso. É isso aí, talvez vai ter música de fundo, mas vamos lá então. Espero que vocês gostem e vamos continuar a leitura. A gente está na parte do capítulo A Idealização Summerhill. Então, como que é isso, como que funciona a escola e tudo mais, tá? O Neil está falando da importância da felicidade para que a educação aconteça de forma fluida. Compreendam, então, a última frase foi: se a castigamos e repreendemos violentamente, Summerhill é uma escola que a criança sabe ser vista com aprovação. Então, ele está mostrando as diferenças das escolas comuns, né, que tem prova, teste, e a criança está toda hora sendo, ela tem que se mostrar, né, ela tem que se provar. E Summerhill ela já entra aprovada, entende a diferença da perspectiva, né? Compreendam, entretanto, que não estamos acima ou além das fraquezas humanas. Passei semanas plantando batatas. Certa primavera, e quando encontrei 8 plantas arrancadas em junho, fiz um barulhão. Ainda assim, havia uma diferença entre o barulho que fiz e o que fazem, um autoritário. Meu rebuliço referia-se a batatas, mas o do autoritário arrastaria o caso para o campo moral do direito e do errado. Eu não disse que era errado roubar minhas batatas. Não fiz disso uma questão de bem ou de mal. Fiz barulho porque se tratava das minhas batatas. Eram minhas e não deviam ter sido tocadas. Espero estar fazendo bem clara a distinção entre as duas atitudes. Então, ele está mostrando aqui, né, que quando ele mora com as crianças em Summerhill, e aí às vezes as crianças fazem coisas erradas com ele, e aí a diferença da bronca, né, porque ele ficou chateado porque maltrataram as batatas dele, mas não colocou elas de castigo, gritou e disse para elas que elas iriam ser reprovadas e coisas do gênero, cheio de ameaças e castigos. É diferente, é para mostrar para elas que ele ficou chateado, né, com a situação. Deixe-me dizer isso de uma outra maneira. Para as crianças, não sou a autoridade que temam. Sou igual a elas. E o barulho que fiz, por causa das minhas batatas, não teve, a seus olhos, significação maior do que o barulho que um dos rapazes poderia ter feito se encontrasse furado um dos pneumáticos de sua bicicleta. Não há perigo em amar barulho com uma criança, quando o fazemos em termos de igualdade. Então essa é uma parte bastante minuciosa, né? O adulto ele sempre vai ter mais status do que a criança. Então o poder de um adulto sobre uma criança é da natureza da coisa, né? Então o adulto vai sempre tentar fazer do máximo possível para que esse poder que já existe naturalmente se
estabeleça uma forma mais de cumplicidade. Então, a questão é que ele está tentando demonstrar isso. Por mais que o adulto tenha poder sobre a criança, o adulto vai fazer de tudo para que a criança se sinta em pé de igualdade com ele. Né? Paulo Freire fala muito sobre isso, a questão da demonstração, né? De ser o exemplo. Então, em um momento de raiva, como conversar com a criança, como mostrar para ela que você está sentindo, está triste com a situação, mas ao mesmo tempo sem ser autoritário e sem ser opressivo. É uma das dificuldades do ser humano de conseguir encontrar esse equilíbrio, né? Do adulto, mas isso é uma responsabilidade do adulto e não uma responsabilidade da criança. Bem, alguns dirão, tudo isso é discurseira, não pode haver igualdade. Neil é o chefe, o maior e o mais sensato. Isso é realmente verdade, sou o chefe, e se houvesse um incêndio na casa, as crianças correriam para mim. Sabem que eu sou maior e tenho mais conhecimento, mas isso não importa quando se enfrenta, quando as enfrento em seu próprio terreno, no caso, canteiro de batatas. Então as pessoas têm mania de dizer assim, mas isso tira a autoridade do adulto, tira a autoridade, né? A autoridade não é algo bom, o que é bom é o respeito. Então a criança, se tiver uma situação de desespero, é claro que ela vai buscar os adultos, né, para poder ajudá-la, mas isso é o respeito devido a ela entender que o adulto tem mais experiência. A autoridade é outra coisa. Então, quando eu sou professora, eu dou aula e é muito comum escutar sempre, mas tira a autoridade, né? Como se tirar a autoridade tirasse a ordem, ou a pessoa, o adulto ele fica com o ego ferido, né? Ele fica extremamente com o ego ferido se a criança não obedece ele na hora que ele quer. Então, às vezes, a mãe e o pai dá ordem para a criança, mas não porque ele quer que aquela coisa aconteça, mas para ver se a criança vai obedecê-lo ou não, né? Até com uma forma meio sádica, assim. Então, é disso que se trata. A autoridade não significa nada. O que significa é o respeito que a criança vai ter por você, né? Então, é diferente do relacionamento com o adulto, né? Bem, aí, quando Billy, de 5 anos de idade, me mandou sair de sua festa de aniversário porque eu não fora convidado, saí imediatamente. Tal como Billy sai do meu gabinete quando eu não desejo a companhia dele. Não é fácil descrever esse tipo de relações entre professor e aluno, mas todos os visitantes de Summerhill sabem o que quero dizer quando afirmo que essas são as relações ideais. Vê-se isso na atitude para com o pessoal em geral. Rudy, o professor de química, é chamado Derek. Outros membros do pessoal são conhecidos como Harry, Ula, Pan. Eu sou o Neil e a cozinheira é Esther. Então é muito interessante porque aí o Neil ele ensina para as crianças a lidar com as frustrações da vida, né? Por exemplo, esse exemplo que ele deu, ele chegou na festa da criança e a criança disse, não, você não foi convidado, vai embora. Um adulto comum falaria assim, como assim? Você não me convidou? Não, o ego do adulto fica ferido, né? É até capaz de, não, eu vou ficar aqui sim, eu é que pago suas contas, eu é que não sei o que, agora você não vai me deixar participar da sua festa, o que você tá aprontando aí, hein? E não sei o que. E aí o adulto fica ali, não deixa a criança, por quê? Porque o adulto ficou com o ego ferido, a criança não pode dizer não pra ele, né? A criança tem que estar sempre dizendo sim, eu te quero, eu te amo e fique aqui do meu lado. Né? O Neil não, o Neil já mostra o contrário. Ele fala, não, tudo bem, fiquem à vontade aí, já tô indo embora. E respeita o não das crianças. Isso é o importante, respeitar o não da criança, né? Ao mesmo tempo que se ele tiver também querendo o espaço dele, a privacidade dele, as crianças também não vão ficar com o ego ferido. Como você disse não pra mim, você não me quer, você não me ama. Não, calma.
né? Então é uma troca de relacionamentos de muito respeito. Por sinal, o mais importante para ensinar para as crianças é que o não dela é valorizado. Se vocês verem os coaches mais assim, os palestrantes mais de autoajuda, que eles falam assim, para enriquecer, a primeira coisa que você tem que aprender a falar é não. Vocês já viram isso? Né? Os coaches mais antigos. Por quê? Porque o não é muito importante. As mulheres feministas estão sempre falando para as pessoas da importância do não. Mas quando a gente vai ver as crianças, principalmente as meninas, são ensinadas a sempre dizer sim para o adulto. Sim, 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 né? Então ela vai ver um amigo da mãe, ou uma amiga da mãe, aí a pessoa quer abraçar e quer beijar a criança fica tímida, né? Dizendo não, não, não. E a mãe, não, vai, beija ele, não, vai, abraça ele, né? Não seja mal educada. Né? Então, o sim da criança tem que sempre esperado, que ela sempre diga sim, sim, faço, faço. E aí, quando você vê uma atitude ao qual a criança pode dizer o que ela quer ou não, aí é que você começa a entender a reciprocidade das coisas, né? E aí a criança se torna mais, como posso dizer, mais participativa socialmente. Em Summerhill, todos têm direitos iguais. Ninguém tem licença para usar meu piano de cauda e eu não tenho licença para usar a bicicleta de um dos garotos sem a sua permissão. Na Assembleia Geral da escola, o voto de uma criança de 6 anos conta tanto quanto o meu. Ai, gente, desculpa estar parando, mas é que eu gosto muito, né? Então, aqui também é muito interessante, porque quando a gente vê o Summerhill, a gente começa a entender também um aspecto maior do anarquismo. Por quê? Porque na Assembleia Geral da escola, o voto de uma criança de 6 anos conta tanto quanto o meu. Então, por exemplo, a propriedade privada é um roubo. A gente fala isso para poder mostrar a questão da problemática de um sistema social grande, mas não é que a pessoa não vai ter nada dela, né? Ela não vai ter uma bicicleta que seja dela, ela não vai ter uma casa que ela possa morar e saiba que ninguém vai estar lá dentro a não ser ela, né? Com as coisas dela. Claro que vai ter, a pessoa vai ter as suas particularidades, isso é uma dignidade humana, né? Ela ter o espaço dela privado, ela ter os objetos dela que ninguém mexe, né? Mas isso não é a propriedade privada que a gente entende do sistema estatal, de acúmulo de bens, né? É diferente, mas isso não significa que a pessoa não vai ter as coisas dela e que ela precisa ser respeitada dentro disso. Às vezes os anarquistas se envolvem tanto com os textos de outros anarquistas que acabam perdendo o discernimento, às vezes, da compreensão. E por sinal, quem falou essa frase aí não é tão legal, né? Enfim. Mas, dizem os sabidos, na prática, naturalmente, os votos dos adultos contam. A criança de 6 anos não espera para ver como votam os outros, antes de levantar a própria mão. É exatamente isso. Então, ele está mostrando que as crianças de 6 anos se inspiram nos adultos, inspiram nas outras crianças para poder votar. Isso é muito bonitinho, né? Porque as pessoas acham que as crianças de 6 anos são muito imprudentes, são muito e tudo mais, mas elas querem participar, então elas ficam se espelhando, né? Muito bonitinho. Eu, às vezes, gostaria que assim fosse, pois muitas das minhas proposições têm sido recusadas. Proporções? Ixi, não entendi. Crianças livres não se deixam influenciar facilmente. A ausência do medo explica esse fenômeno. Realmente, a ausência do medo é a coisa mais bela que pode acontecer a uma criança. Ai, que homem mais sensível. Exatamente. Ai, gente, isso me dá uma coisa, porque então a criança, ela não precisa... o medo, né? Os adultos gostam da criança que tem medo, porque a criança que tem medo é extremamente obediente. Na verdade, acontecem os dois fenômenos, né? Quando a criança ela sofre muito o medo, ou ela se rebela totalmente contra o adulto, e aí, por mais que ela tenha medo, ela vê isso como uma guerra, e ela se torna uma criança extremamente reativa. Ou ela pode... Ai, travou tudo aqui, né? Voltou. Ou ela pode
ou ela pode ter o comportamento oposto extremo, que é o de passividade extrema. Então, aí as pessoas ficam tentando toda hora... tudo que as pessoas falam, ela diz sim, 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 sim. E às vezes ela não consegue nem se mexer direito. Vocês já viram? A criança não consegue. Você fala assim, pega a caneta, e ela diz sim, sim, sim. E fica parada te olhando. E você, vai, então pega. E ela diz sim, sim, sim. Mas ela tem tanto medo de errar, tanto medo de agir, que ela diz sim e fica estatizada. Né? É uma das situações que também acontece com as crianças que têm medo. Então, realmente, não tem nada mais lindo do que uma criança que não tem medo, que vive de forma livre, né? Então, mas daí a criança que vive de forma livre, você tem que sempre estar negociando, conversando, buscando entender a mente dela, porque ela vai querer testar a liberdade dela, né? Será que ele está me dando liberdade mesmo? Será que eu posso dizer não? Será que eu posso dizer que eu quero uma outra coisa? Né? Ai, meu Deus, é muita travação aqui, essa internet. Nossas crianças não têm medo do pessoal da escola. Uma das nossas regras é que depois de 10 horas da noite deve reinar silêncio no corredor de cima. Certa noite, mais ou menos às 11 horas, lutas de travesseiro estavam travando ali, e eu deixei minha escrivaninha onde trabalho para protestar contra o ruído. Quando cheguei ao alto da escada, houve um tropel de pés. O corredor apareceu vazio e silencioso. De súbito, ouvi uma voz desapontada exclamar: "Ora bolas, é só o Nil." Imediatamente a brincadeira recomeçou. Quando expliquei que estava lá embaixo, tentando escrever um livro, mostraram-se preocupados e concordaram em acabar com o barulho. Sua correria tinha sido provocada pela suspeita de que fosse o funcionário da noite, um dos de sua própria idade, que estivesse chegando. Insisto na importância da ausência de medo dos adultos. Uma criança de 9 anos virá contar-me que quebrou uma vidraça com a bola. Conta-me porque não receia provocar cólera ou indignada prelação moral. Pode ter de pagar pela vidraça, mas não deve recear descomposturas ou castigos. Houve uma ocasião há alguns anos em que o governo escolar renunciou e ninguém se apresentou para as eleições. Servi-me da oportunidade para lançar um manifesto. Então, veja, as crianças, né, estavam brincando no corredor, aí o Nil se incomodou, foi lá falar com elas saíram correndo, oxe, eles estão com medo de mim, Aí depois, não, é só o Nil. Daí ele explicou para elas que ele estava fazendo muito barulho e elas pararam, pronto. Né? Sem brigas, sem críticas, sem dor, sem gritaria, sem castigo. Na ausência do governo, é exatamente isso. Quanto mais a criança ela pega confiança em você, menos ela vai ser menos cansativo. As pessoas pensam que é ao contrário, porque como a criança ela tem liberdade, ela não tem medo, o adulto pensa assim, mas então vai ser difícil controlar ela. Toda hora eu vou ter que conversar, toda hora eu vou ter que explicar, às vezes não tem tempo, né? Mas é o ao contrário. Se você faz essa dinâmica, principalmente desde quando a criança é bebezinha, é mais fácil lidar com ela, com menos briga, menos energia, né? Do que se você já começar com um sistema opressor com ela, autoritário, que daí você vai ter que carregar essas discussões e conflitos o resto da vida. Então é mais fácil você já ensinar a criança desde sempre a conversar e tudo mais. E outra, uma das coisas mais importantes de se ensinar para qualquer ser humano, de qualquer idade, é a calma, né? Se manter em calma em situações de conflito. E é difícil. Na ausência do governo, eu, abaixo assinado, declaro meditador, Rai Nil. Depressa houve murmúrios. Pelo corredor da tarde, Vivienne, de 6 anos, veio ter comigo e disse: Nil, quebrei uma vidraça. Ele está fazendo alguma brincadeira aqui com elas, né?
Fiz-lhe sinal para que se fosse dali. Não me incomode por causa dessas coisinhas. Um pouco mais tarde, ele voltava, dizendo que quebrara 2 vidraças. A essa altura, fiquei curioso e perguntei-lhe que história era aquela. Não gosto de ditadores, explicou ele, e não gosto de passar sem a minha comida. Descobri mais tarde ter a oposição à ditadura tentado desforrar-se na cozinheira, que prontamente fechou a cozinha e foi para casa. Bem, perguntei, e que vai fazer nesse caso? Quebrar mais vidraças, declarou ele obstinadamente. Pois vá, falei, ele foi. Quando voltou, anunciou ter quebrado 17 vidraças. O Neil também não tem limite, né? Mas fiquei sabendo disso inamadamente, que pagarei por elas. Como? Com a minha mesada particular. Quanto tempo levarei para pagar tudo? Fiz um cálculo rápido e respondi. Mais ou menos 10 anos. Por um instante ele pareceu entristecer, mas logo depois seu rosto iluminou-se. Ora bolas, exclamou, não tenho de pagar coisa nenhuma. E que se faz da regra sobre a propriedade privada? Indaguei. As vidraças da janela são da minha propriedade privada. Eu sei, mas agora não há nenhuma regra de propriedade privada. Não há governo e o governo é que faz as regras. E talvez tenha sido a minha expressão que o levou a dizer... Mas seja como for, pagarei as vidraças. Não precisou pagar. Logo depois, fazendo eu uma conferência em Londres, contei essa história. E, ao fim da minha palestra, uma jovem aproximou-se e entregou-me uma nota de 1 libra para pagar as vidraças que aquele demoninho partiu. Foi assim que a pessoa falou, né? Entre aspas, para pagar as vidraças que aquele demoninho partiu. 2 anos depois, Vivian ainda contava aos demais a história das vidraças e do homem que as pagara. Deve ter sido um tolo terrível, porque nem me tinha visto nunca. Aquela coisa, né? O Hitler... O Neil, bravo, falou assim, eu sou o novo ditador, hi Neil. Ele fez uma brincadeira assim, né, e foi embora. Aí o menino, né, um dos alunos não gostou dessa brincadeira e falou que aquilo não se fazia, né, que tinha que ficar brincando que era ditador e ele não gostava. E aí ele começou a quebrar as vidraças em forma de revolta contra o Neil. E aí o Neil, em vez de falar, não, calma, eu tava só brincando, não sou ditador não. Não, ele deixou o menino quebrar 16 vidraças. Ai, meu Deus. E aí numa conferência uma pessoa, ele contou a situação, né? E aí foram lá e pagaram, e o menino disse ainda que a pessoa que pagou era... Mas a pessoa também chamou ele de demônio, então... Tá, elas por elas, né? Enfim... As crianças estabelecem contatos, o ser humano é maluco. As crianças estabelecem contato com o estranho muito mais facilmente quando não conhecem o medo. Então, quer dizer, o que ele está querendo também mostrar aqui é o jeito natural que a criança trata o adulto. Não é porque o adulto fez coisas boas para ela que elas vão ficar, nossa, entende? Tipo, elas estão tão na liberdade, né? E a gente sabe que criança é assim, né? Quando a criança é livre, ela é bem espontânea. As crianças estabelecem contato com estranhos muito mais facilmente quando não conhecem o medo. A reserva inglesa, no fundo, é realmente medo. E por isso, os mais reservados são os que têm maior fortuna. O fato de as crianças de Summerhill serem excepcionalmente amistosas para com visitantes estranhos é uma fonte de orgulho para mim e para o meu pessoal. Devemos confessar, entretanto, que muitos dos nossos visitantes são pessoas que interessam as crianças. A espécie de visita mais agradável para elas é a do professor, especialmente do professor animado, que deseja ver seus cadernos e trabalhos escritos. A mais bem recebida é a visita que saiba contar histórias de aventuras, viagens, ou melhor, do que de todas, de aviação. Um jogador de boxe ou um bom tenista são imediatamente rodeados, mas os visitantes que começam a porejar teorias são postos inteiramente de parte.
O comentário mais frequente por parte dos visitantes é o de que se faz difícil distinguir entre membros do pessoal e alunos. Em Summerhill, verdade, a sensação de unidade é forte quando as crianças sentem aprovação. Não há deferência com um professor. Como professor, pessoal e alunos têm a mesma comida e devem obedecer às mesmas leis da comunidade. As crianças se ressentiram de qualquer privilégio outorgado ao pessoal. O rapazinho lá ficou das vibraças, foi tentar fazer protesto na cozinha, né, com a moça com a cozinheira. E aí a cozinheira se revoltou, fechou a cozinha e foi embora. Tipo assim, até os funcionários, eles não são obrigados a ficar na escola e coisas do gênero. Se eles se sentirem incomodados, eles também vão embora. Entende? É tudo muito livre. E funciona, essa é a questão. E funciona muito bem. Quando eu tinha o hábito de fazer toda semana uma palestra sobre psicologia para a congregação, havia murmúrios que diziam não ser justo aquilo. Mudei de plano e passei a fazer as palestras para todos que travou. É mais ou menos isso, né? A escola Summerhill, ela tem essa diferenciação de comportamentos. Tivessem mais de 12 anos. Todas as terças-feiras à noite, meu gabinete fica cheio de animados jovenzinhos, que não só ouvem, como expressam livremente suas opiniões. Entre os assuntos que as crianças me pediram que tratasse nessas palestras estavam o complexo de inferioridade, a psicologia do roubo, a psicologia do quadrilheiro, a psicologia do humor, por que o homem se tomou um moralista, masturbação, a psicologia das massas. É evidente que tais crianças irão para a vida com um conhecimento amplo e claro sobre si mesmas e sobre os demais. A pergunta que os visitantes de Summerhill fazem com mais frequência é: mas a criança um dia não se voltará contra a escola, culpando-a por não a ter feito estudar aritmética ou música? A resposta é que o jovem Fred Beethoven ou o jovem Tommy Einstein recusariam ser mantidos fora de sua esfera de ação. A função da criança é viver sua própria vida, não a vida que seus pais angustiados pensam que elas devem levar, nem a que está de acordo com os propósitos de um educador que imagina saber o melhor. Toda interferência e orientação por parte de adultos só produz uma geração de robôs. Então, o Einstein, ele não foi bom na escola, né? Ele, na verdade, era um aluno bastante mediano e tinha dificuldades lá, mas isso não impediu ele de ser um grande matemático, um grande cientista, né? É disso que ele está tratando, né? Não se pode fazer crianças estudarem música ou qualquer outra coisa sem, de certa forma, convertê-las em adultos destituídos de vontade. São modeladas como aceitadoras do status quo. Boa coisa para uma sociedade que precisa de ocupantes obedientes, de lúgubres escrivaninhas, de caixeiros de lojas, de passageiros mecânicos do subúrbio das 8,30. Uma sociedade, para resumir, que vai sendo levada sobre os ombros débeis de um homenzinho, o conformista morto de medo. Então, as pessoas, né, o sistema quer que a gente seja obedientes e que a gente viva a nossa vida em prol de obedecer os comandos de um chefe, de uma autoridade. Mas daí a gente percebe como que o sistema ele está capengado, né? Como que as pessoas pensam que é isso que traz a organização.
Mas o capitalismo ele é tão falido que hoje a gente tem um monte de pessoas desempregadas, né? Sendo que tem 1 zilhão de serviços para serem feitos, né? A gente tem 1 trilhão de possibilidades que a gente poderia estar fazendo e nós não estamos. As pessoas estão às vezes até ociosas das suas casas, querendo trabalhar, querendo fazer o esforço. Às vezes a pessoa estuda na faculdade, ela vocês viram que está acontecendo uma coisa atualmente? Eu vou ver aqui, desculpa. Eba! Bom dia, Lu! E também, olá Eduardo, uau, professora, gosto muito de você, eu também gosto muito de você, Eduardo, obrigada por você estar aqui. Eu estou falando de Summerhill e aí eu estou contando a diferença, né, da escola, das perspectivas, lembrando que o Summerhill, o Neil, ele não é anarquista, ok? Ele não é anarquista, mas o modelo da escola dele é o mais próximo de um sistema anarquista para uma escola que eu gosto. Então, vocês já viram que acontece que tem que tem atualmente acontecido de pessoas terem um currículo maravilhoso com doutorado, mestrado, né, várias experiências na área dela, e quando ela entrega o currículo para a empresa fala que o currículo dela é demais e eles não vão conseguir pagar. Quer dizer, a pessoa ela é incrível, ela é mais do que incrível na área dela, mas ela não consegue trabalho porque não tem empresa que queira pagar alguém que seja tão bom quanto ela. Então, para vocês verem como que o sistema capitalista é um sistema falido. Então, tem pessoas, eu fico parando umas imagens engraçadas. Tem pessoas hoje que elas estão ociosas, querendo trabalhar e elas não conseguem trabalho. Isso é uma coisa absurda, né? Um planeta o qual tem milhões de coisas para fazer, né? Milhões de coisas que estão precisando de pessoas, mas que não tem ninguém que queira pagar aquelas pessoas para fazer aquele tal serviço. Ou pelo ao contrário, né? Quantas vezes a gente já não viu também cientistas, principalmente cientistas de casas, assim, que constroem máquinas incríveis, né, que ajuda por exemplo, a dar luz para uma cidade, ou o cara que fez o carro movido sei lá, a água, o outro que aí vai lá e aparece sem vida, né? Aparece, sei lá, acontece alguma coisa com a pessoa. Então a gente vê que o sistema ele não favorece os trabalhadores, eles não favorecem, aí, além das pessoas que querem fazer serviços que ela estudou e que, por exemplo, biólogos reclamam muito, né, de falta de espaço para seus trabalhos, e aí a gente vê acontecer um monte de catástrofes nas cidades que tem profissionais dizendo, olha, se a gente fizer assim, não vai acontecer tal coisa, olha, se a gente fizer daquele jeito, não vai acontecer tal situação, mas eles não são escutados, e aí quando chove, quando acontece uma catástrofe, foi a natureza, foi culpa da natureza, não foi porque o governo não quis investir, ou porque a burocracia para um projeto social acontecer é enorme, né? E aí a gente vai vendo como que o sistema não sabe aproveitar as pessoas da comunidade, pelo contrário, porque o objetivo do sistema é manter a miséria social, né? Então o sistema o Estado ele serve para regular a miséria, para que a prosperidade não vire no sistema para as pessoas, né? Então as pessoas têm que se esforçar 30 trilhões de vezes mais para conseguir um pouco de reconhecimento, e aí elas são chamadas merecedoras, né? O mérito, a meritocracia, né? E não o desejo de fazer as coisas acontecerem para o bem de todos e tudo mais. Enfim, é isso, gente. Hoje eu vou fazer uma live rapidinho, porque eu comecei um pouco tarde, e daqui a pouco eu já vou aparecer para ler o outro livro, o que é lesbianismo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo várias leituras de livro. Hoje a gente fala de política, e é assim, terça-feira espiritualidade, quinta-feira política e sexta-feira liberdade do prazer, dignidade humana. E aí a gente vai falando isso, está sendo bastante intenso, mas é isso aí. Obrigada por assistirem, pessoal,
E que bom que apareceu a Lu, sempre querida, que me ilumina. E o Eduardo, muito obrigada. Meu aluninho, né? É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.